Oi, gente bonita do canal Psicanálise na Intimidade. É um prazer enorme estar de volta com vocês aqui no canal. Em primeiro lugar, agradecendo a todos os nossos seguidores, as pessoas que contribuem com o nosso trabalho. É algo assim muito gostoso ter a cada momento as pessoas que nos escrevem, que sugerem temas como este que eu vou apresentar hoje, que foi uma solicitação de um dos seguidores. Muito legal, muito obrigada a você que contribuiu com o nosso canal, né, que está contribuindo. Então aí vai a resposta para este tema que para mim é um dos mais lindos na vida, porque ele é tão importante para que nós possamos viver uma vida plena aqui no planeta, não é? Então, tratar deste tema, que eu vou dizer já já qual é, também tem muito a ver com a satisfação, com a realização, com tudo o que cerca o ser humano ao longo da sua trajetória aqui nesse mundo bacana que a gente vive, não é? Então, e esse tema também ele diz muito respeito à análise, porque se eu consigo realizar o que eu estipulei para mim na vida, caramba, só posso ter sucesso. Então, nós vamos falar sobre o planejamento de vida. Eu achei uma coisa muito curiosa, né? Planejamento de vida, a gente sempre pensa em finanças, a gente pensa em política, em sociedade e tal, mas antes de mais nada, isso está tão ligado à análise, porque se eu paro para fazer um planejamento de vida, antes de mais nada eu estou pensando em mim, no sujeito, no indivíduo. Isso também é fazer análise, não é? Porque a pergunta sempre vai ser e deverá ser, não é? Quando a gente pensa em planejamento de vida, primeiro, o que eu sou, o que eu tenho e com tudo isso que sou e que tenho, para onde vou, aonde quero chegar, não é? Então, todo planejamento começa sempre com essa pergunta. Então, o que isso tem a ver com análise? Sim, tem a ver com psicanálise, porque se eu não me conheço, terei dificuldade de responder essas perguntas. Quem sou eu? O que é que eu tenho? Quais são as minhas habilidades? Quais são as minhas capacidades? E, consequentemente, aonde que eu quero chegar, não é, na minha vida, não é? Que obstáculos, não é, eu serei capaz de atravessar? Então, é muito legal que, antes de mais nada, quando a gente fala em planejamento de vida, você já vai pegando um papelzinho, um bloco de anotações, uma caneta e vai escrevendo essas perguntinhas, né, tentando respondê-las, porque tudo começa por aí. Quem sou eu? Quais são as minhas habilidades? Quais são as minhas potencialidades, não é? Do que eu sou capaz de fazer? O que eu não gosto? O que é que eu gosto e onde que eu quero chegar, né? E também tem uma perguntinha muito interessante, quem é que eu tenho ao meu redor que pode contribuir com esse meu planejamento de vida, não é? E se você não tem ninguém, aí já tem um probleminha, não é? Que aí uma boa terapia pode lhe ajudar, né? Porque se você não tem ninguém para te ajudar, para te dar um suporte, ajudar no sentido de dar suporte, significa que você tem problema com as relações, né? Com a sua comunicação, e para isso ficar melhor, mais bacana, mais legal, porque a gente precisa do suporte para atravessar a jornada da vida, é legal sim buscar um analista que possa te ajudar nessa tua caminhada, assim como todas essas perguntinhas que eu fiz anteriormente. Veja, o planejamento de vida começa com algo chamado organização, não é? Organização, não é? Pegar o meu bloquinho, pegar minha canetinha, responder essas perguntas e distribuir essas perguntas em outras sub-respostas, não é? Então eu vou marcar isso aí, fazendo então um planejamento de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, que é para que eu então me dê a oportunidade de ir atravessando todas essas fases para eu poder alcançar aquilo que eu desejo. Veja, quando uma pessoa, um indivíduo, não consegue responder essas perguntas todas, significa, em muitas vezes, que essa pessoa tem dificuldade de se auto-reconhecer. Então, se eu tenho dificuldade
de me conhecer, de saber aquilo que eu sou, aquilo que gosto, aquilo que eu não gosto, não tenho capacidade de me compreender, esse seu planejamento de vida deve começar com uma análise, uma ida a um psicanalista, a um terapeuta, para que você possa então se escutar e desenhar a sua vida, não é? Porque assim, ó, nós vivemos em um continente onde no Cone Sul, e dentro do Cone Sul, nessa América Latina, está o Brasil, né? Na América do Sul está o Brasil, nós somos um país muito instável, bastante instável. Então, por sermos um país bastante instável, a gente sempre fica culpando o governo, culpando a política, culpando o governador, a prefeitura, os professores, os pais, enfim, toda a sociedade ao redor, e não enxergamos que o indivíduo que faz a diferença em um planejamento de vida é você mesmo. Tudo começa com você e tudo será para você. Não é? Então, eu faço um planejamento de vida para mim, poderá ser preciso, muitas vezes, ter o suporte de outras pessoas, mas o indivíduo principal dentro do planejamento sempre serei eu, sempre será você, não é? Eu digo eu, assim, né, querendo dar um exemplo de que é você, não é? Sempre você é o sujeito, o planejamento de vida é feito para você, com suporte, muitas vezes, de outras pessoas. Mas, veja, se nesse planejamento de vida está incluído, um exemplo, hoje eu sou só um estudante, mas amanhã eu quero ser um profissional, eu quero ser um engenheiro. Então, eu vou ter que estudar, eu vou ter que me dedicar muitas horas a aprender sobre engenharia, eu vou ter que pesquisar sobre esse assunto, eu vou ter que buscar um emprego, eu terei que me colocar no emprego. No início eu precisarei de suporte dos meus chefes, dos meus líderes, para que eu possa então me desenvolver como sujeito até que eu alcance uma maturidade. Então, isso é um projeto de longo período, porque só a faculdade são 5 anos, né? Fora o que vem depois para que você se coloque no mercado. Então, veja, para qualquer plano de vida, qualquer projeto de vida, você nunca estará sozinho. Porém, tudo começará, como eu falei, com você, olhando para você, né? Quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos. Os meus pontos fortes eu desenvolvo, meus pontos fracos eu vou trabalhá-los. Se não é possível fazer isso sozinho, eu terei que buscar ajuda com um terapeuta, uma pessoa que possa então enxergar além de mim, não é além de mim que eu quero dizer, é para dentro de mim, para que possa então me dar uma guia para eu poder então alcançar os meus objetivos, não é? Aqui no Brasil, nós ouvimos falar muito em coach, né? Um coach é um profissional que trabalha carreiras. Tem muitas pessoas que confundem o coach com um psicanalista, com um psicólogo, porque ele vai entender da minha vida. Não, o coach trabalha carreiras. O psicanalista, o psicólogo, o terapeuta, independente da linha, esse trabalha com você, com aquilo que está sendo necessário você desenvolver dentro de você para que você possa então alcançar e tirar o melhor de você, para que, se for preciso, sim, sentar com o coach e dizer, olha, eu tenho um talento especial para jogar bola, então o que eu faço para alcançar o meu maior potencial como jogador? Ou então, eu tenho talento em fazer desenhos, então o que eu posso fazer para atingir a minha maturidade como arquiteto, ou como artista plástico, ou algo voltado para essa área? Mas eu já descobri antes que eu tenho talento para isso, não é? Então o coach vai poder desenhar também essa sua carreira junto com você. Mas o que é mais legal, antes de tudo, é você perceber que quanto mais cedo na vida você puder olhar para você e responder no seu bloquinho, com seu caderninho lá, com a sua caneta, não é? Quem sou eu? Não é? Quais são as minhas fortalezas? Quais são as coisas que eu gosto? Não é? O que eu tenho a meu favor? Não é? Quanto tempo eu posso dispor para estudar sobre as coisas que eu gosto?
e aonde que eu quero chegar, não é? Deixa eu contar para você uma historinha que é da minha própria vida. Eu não nasci analista, eu nasci Denilza, não é? Como Denilza, eu nasci lá na floresta amazônica, como ribeirinha. Meus pais que moravam naquela região, um era índio, meu pai, e minha mãe era uma garota muito jovem. Meu pai morreu na floresta quando eu ainda tinha 2 anos de idade. E minha mãe veio para a cidade para que eu pudesse então estudar. Então tudo começa aí, com o meu estudo, não é? Então minha mãe contribuiu com a minha vida, vindo para a cidade de Manaus, não é? Então ela foi trabalhar como empregada doméstica e eu fiquei com a minha avó, vivendo numa casa muito pobrezinha, não é? Mas com uma vontade enorme. Já muito pequena, eu queria ser alguém na vida, né? Então, veja esse primeiro momento, né? Onde que eu quero chegar. Então, eu costumava olhar para o céu, ver os aviões passando, e eu dizia, nossa, eu quero viajar pelo mundo. Eu quero sair, não é, desse lugar que eu estou. Eu quero alcançar voos, eu quero ir mais longe. Mas eu não posso ir mais longe se eu não souber inglês. Mas eu não sabia e não tinha dinheiro. Eu não sabia como fazer até então para aprender inglês, já que eu não tinha dinheiro para pagar um cursinho. Naquela época, estamos falando de 1982, ninguém parava para ir para a escolinha de inglês e nem havia cursinhos baratos, acessíveis como hoje. Mas, então, eu me sentei e falei, tenho que arranjar um jeito de estudar inglês. Na Amazônia tem muitos americanos e muitos deles estão nas igrejas. Então, eu fui até as igrejas, não para me ligar à religião, mas para fazer amizade com as pessoas. Então, nós estamos falando aqui de quê? De estratégia. Eu lancei a minha estratégia e fui em busca disso. E aí fiz amizades. Dessas amizades eu estreitei os laços, com esses laços estreitados eu pude aprender inglês com americanos e canadenses. Foram realmente nativos, eu aprendi inglês com nativos sem sair da minha região. Então aos 17 anos eu já estava trabalhando num hotel, um hotel era o maior da América Latina, que era o Tropical Manaus. Do Tropical Manaus eu vim para Salvador. Estando em Salvador, eu fui fazer um teste em uma empresa americana, a maior empresa química do mundo, não vou aqui citar o nome dela, onde fiquei durante 25 anos, viajei pelo mundo, estive em inúmeros países, estudei uma faculdade, depois uma pós-graduação, depois outra graduação em psicanálise, e aqui estou eu, aos 58 anos de idade, aposentada pela empresa desde os 50, com um padrão de vida super legal. Viu? Tudo começou lá atrás, quando eu decidi o que eu queria. Eu queria aprender inglês e viajar pelo mundo, podendo olhar o planeta de frente. E aí, para isso, quando a gente faz um planejamento de vida, não importa o seu nível social e econômico. Só existe uma coisa, é você se dedicar de coração àquilo que você quer. No planejamento, eu sabia que estudar inglês, eu não poderia aprender inglês em 1 mês, nem 2. Eu comecei com 16 anos, hoje eu tenho 58, estudo inglês até hoje, mas tenho inglês fluente, não só inglês como outros idiomas. Mas eu não aprendi isso de um lado para o outro. Então esse projeto foi um projeto de longo prazo, né? Então existem os projetos de pequeno, médio e outros de longo prazo. Então a gente tem que entender que, independente se eles são curtos, médio ou longo prazo, eles serão realizados dependendo de você. E quanto mais você faz um projeto de vida, menos você sofre. Por quê? Porque o nosso país é instável, toda a sociedade é instável, o mundo é instável, mas você não. Você estará sempre com uma base sólida de vida, não é? Essa base sólida haja o que houver, eu ficarei aqui até eu atingir, botar as mãos, conseguir aquilo que eu desenhei para mim. Então isso é fazer um projeto de vida. Não vou discutir aqui tópico a tópico do projeto de vida, porque eu não vou fazer esse papel de coach, apesar de já ter sido coach. Aqui eu sou analista, para dizer o seguinte para você. Todo projeto de vida bem elaborado
minimiza angústias, dores, insatisfações, projeção. O que é projeção? É culpar o outro. Não, projeto de vida começa para você, é seu, será seu e todo sucesso será seu também. É você que não terá nenhum problema na vida, no sentido de ficar se lastimando que isso ou aquilo não deu certo, se você sentar, escrever seu projetinho, traçar seus objetivos e ir em busca de cada um deles, tá bom? Então, se você hoje não está conseguindo atingir aquilo que você quer na vida, é porque você não fez um projeto de vida. Se não, caramba, você estaria com certeza muito feliz com tudo que você desenhou para a sua vida, tá certo? Fica aqui meu beijo, meu muito obrigada por você estar me vendo e desejo que você consiga, sim, botar a mão no seu projeto de vida. Ele é importante para você. Tchau!